Olá, é uma satisfação muito grande, mais uma vez, cumprimentar você que me assiste aqui no programa Tempo com Você. Eu sou o reverendo João Antônio de Araújo e sempre estamos trazendo pessoas aqui de uma relevância muito grande para levar até você que é a proposta desse programa, informações que você possa transformar em sabedoria para o seu dia a dia. Sabemos que nós precisamos a cada dia, se é uma coisa que nós nascemos para fazer nessa terra, é aprender, aprender, aprender e aprender. E a minha convidada de hoje é muito especial, nós vamos tratar de um assunto muito maravilhoso, que é sobre os bebês, sobre a criança, desenvolvimento da criança, saúde da criança. Eu tenho uma pediatra que está aqui comigo, a Ana Márcia, doutora Ana Márcia. Ela não é só uma médica, eu costumo dizer que quem mexe com o ser humano não é só um profissional, mas é um sacerdote. Eu penso que ela é uma sacerdotisa, ela é pediatra dos meus netos, do João Neto, da Ana Letícia, e é uma alegria muito grande recebê-la hoje no programa Tempo com Você, para a gente conversar um pouquinho sobre assuntos que vai te interessar. Então fique ligado aí, que com certeza, principalmente você mamãe, você vai aprender algumas coisas aqui que vai facilitar no futuro essa criança que você está criando com tanto carinho, que você tanto ama, que você tanto dedica a ela. Doutora Ana Márcia, é uma satisfação te receber aqui e a gente conversar um pouquinho sobre essa questão desse desafio, que é criar filhos, mas criar direito. Prazer te receber aqui. Todo meu, é um prazer enorme estar aqui mesmo. E fico muito feliz assim, de pensar que famílias, crianças, né, pais, casais, possam se beneficiar com o nosso bate-papo. Que legal. Vamos começar aqui com umas perguntas bem trivial, do dia a dia. Por exemplo, qual a importância do aleitamento materno, doutora Ana? Às vezes tem aquelas mães, até eu quero ir um pouquinho mais longe dessa pergunta, esticando ela um pouquinho. A mãe que amamenta, ela tem problema nos seios futuramente? Ou isso é um mito? Não, pelo contrário, né? Ela tem um fator de proteção para o futuro. A mãe que amamenta o seu filho, esse aleitamento, ele diminui os riscos de câncer de mama. Claro que o câncer de mama é uma doença complexa, tem fatores genéticos, né? Muitos fatores envolvidos. Mas, em geral, a mãe que amamenta mais, ela tem um risco menor de desenvolver câncer de mama. Legal. E a questão da importância do aleitamento materno? O leite materno é o leite completo, né? É aquele leite completo para o bebê, porque é o que a gente chama de... Ele está prontinho para ser absorvido, ele começa a ser absorvido já na boca. Então, o neném está mamando e já está absorvendo. Então, tem essa facilidade de digestão, então a criança não fica desnutrida. E o leite materno, ele tem uma coisa que as indústrias hoje, elas estão indo atrás tentando reproduzir, que são aquelas substâncias que a gente fala que deixa a criança mais inteligente mesmo, que é o DHA, o ARA, L-cepufas. Você vê nas latinhas dos leites que as indústrias, várias indústrias fazem. Estão tentando imitar um pouquinho? Eles ficam correndo atrás para poder diminuir o prejuízo daquele bebê que não consegue amamentar na mamãe. Às vezes não consegue, né? Tem vários fatores aí que podem impedir, mas isso mostra assim, que o leite materno é um leite por excelência. Esse leite, ele tem uma influência na formação dos ossos da criança, doutora? Aí seria igual ao outro, né? Pelo cálcio, a quantidade de cálcio que ele tem. Mas o leite materno, além da nutrição, o ato de amamentar, ele tem 3 funções. A nutrição, a imunologia, né? A proteção. Então, todas as doenças que a mãe já teve, os anticorpos que ela tem, faz uma proteção passiva para o seu bebê ali na hora. E a parte emocional, que quando o neném mama, o neném está ali mamando, ele está olhando para a mãe, ele faz um vínculo com a mãe. Qual seria o tempo, mais ou menos, não sei se há determinado, para começar a desmamar a criança, tirar o leite dela? Olha, naquelas famílias, né, assim, que isso ocorre naturalmente, realmente vai acontecer naturalmente, porque assim, o bebê tem um leite materno livre demanda no primeiro mês de vida. Então, no primeiro mês, bebê mama livre. Chorou, mama, chorou, dorme, acorda, mama, né? Não tem regra, é leite materno exclusivo, livre demanda, no primeiro mês de vida.
Depois, o próprio organismo dele já vai criando as regrinhas. Aí o bebê fica mamando de 3 em 3 horas de dia e dorme um período de 7 horas seguidas à noite. Então, um bebê de 2 meses dorme 7 horas à noite. Um bebê de 4, 5 meses dorme 9 horas seguidas à noite. Então, ele vai entrando no ciclo do sono, né? Sim. O organismo vai fazendo o ciclo do sono. Então, naturalmente, o bebê fica mamando de 3 em 3 horas. Quando o bebê completa 6 meses, começa a introdução de novos alimentos. Então, ele já pode comer papinha de fruta, depois já pode comer sopinha de sal, né, a papinha salgada. Então, fica assim, reverendo, ó, ele mama de manhãzinha, 3 horas depois come frutinha e toma água, 3 horas depois ele almoça e toma um suquinho, 3 horas depois ele mama. Então, mama pela segunda vez, lá pelas 2 horas da tarde. Depois, no finalzinho da tarde, janta. Aí, depois, mama de novo lá pelas 9 e vai dormir. Então, como o bebê vai crescendo e vai introduzindo os novos alimentos, e cada novo alimento entra no lugar de uma mamada, então, naturalmente, o bebê vai desmamando mesmo. É um processo natural. A questão dos limites, já começa assim nessa época? Porque existe aquelas mamães, por exemplo, que elas sofrem muito na questão da criança trocar o dia pela noite. Dorme de dia e quer ficar acordado de noite. Como é que a mãe vai fazer para colocar esses limites, doutora Ana? Já começa o limite mesmo, né? Porque é tudo uma disciplina, né? Então, a criança tem que dormir cedo. Agora, olha só, as famílias, elas têm que se disciplinarem também. Porque se a mãe fica com a televisão ligada, assistindo novela, né? Até tarde... Aí, o conteúdo pode ser, assim, muito barulhento, muito, às vezes, agressivo, né? Pode não ser um conteúdo adequado. E estímulo demais para o bebê. Então, na verdade, a família toda tem que se reestruturar num hábito de vida melhor para a criança. Essas crianças, por exemplo, as mães que não querem impor limite e que ela acha que é bonito deixar a criança mamando até os 3 anos, isso prejudica a saúde da mãe, no caso? Olha, depende da mãe mesmo. Não tem uma ligação direta em prejudicar a saúde da mãe se ela for uma pessoa que não tem uma saúde debilitada, não. Mas olha só, né? A questão da frustração, porque a gente é frustrado o tempo todo, né, reverendo? Se a gente pudesse tudo que quer, né? É verdade. Mas a questão da frustração, uma criança pequenininha, se ela quer uma coisa que não pode, ou que não é mais adequado para ela, de acordo com o nível de desenvolvimento dela, sim, ela tem que ouvir um não. Sim. Ela vai ficar frustrada, com certeza, vai dar birra. Mas tem que aprender a lidar com os sentimentos ruins, com os sentimentos negativos, né? Então, tudo, realmente começa desde pequenininho mesmo, limites. Os limites, a formação da personalidade, porque a personalidade, ela tem um componente genético e um componente ambiental. Ah, que legal. Porque, na verdade, a criança, ela não tem um pensamento de satisfação posterior, né? Ela quer conquistar tudo agora. Ela não controla os impulsos. E se a gente não souber, de certa forma, impor limite para eles, a gente acaba criando as crianças corruptas. Elas acabam conquistando tudo a bel prazer e, de repente, isso estraga. Nós vamos voltar no segundo bloco para a gente falar um pouquinho sobre o desenvolvimento emocional da criança. Passa tão rápido para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão. A gente percebe hoje nesse ativismo que existe, logicamente... Outro dia eu ouvi alguém dizer... que eu achei muito interessante. Você pode trabalhar fora e ainda assim governar muito bem a sua casa, ser presente na sua casa. Hoje nós temos percebido, às vezes, devido a esse secularismo tão ativista, a gente percebe, às vezes, uma terceirização de criação de filhos. E isso deve dar um prejuízo muito grande emocional. Nós vamos falar isso nesse próximo bloco. Vila Del Castro, Armários Planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse:
quando acontecer essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Ok, voltamos com o programa Tempo com Você. Você que está ligando seu televisor agora ou conectando aí na internet. Estamos falando hoje sobre algo muito interessante aqui. Nós sabemos que família é o nosso maior tesouro aqui da Terra. E nós temos aqui hoje uma doutora, a nossa querida pediatra Ana Márcia, que entende muito de criança. Estamos falando sobre coisas maravilhosas aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do desenvolvimento emocional da criança. Doutora Ana Márcia, é fundamental essa questão da mamãe conversar com a criança ainda no útero, depois conversar sem ela nem responder? Como é que isso tem algum valor no desenvolvimento emocional da criança? Reverendo, maior do que a gente pode imaginar mesmo. Eu acho que a gente até, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, no século XXI, eu acho que a gente ainda não entendeu o tanto que isso é importante mesmo. Porque, olha só, o cérebro do bebê, com 20 semanas de idade gestacional, que é o 5º mês de gravidez, ele está formado. Então, ele já está pronto, já é anatomicamente pronto. Sim, sim. Então, ele é uma estrutura anatomicamente pronta, com bilhões de células nervosas totalmente desorganizadas. Olha só. No lugar errado, com poucas ligações entre elas. Sim. Agora, elas precisam se organizar. Olha, elas têm que se organizar para se especializar. E isso depende dos estímulos externos também. Olha que coisa. Então, boa. cada estímulo externo, seja um toque, seja um som, seja uma sensação, é um input que a gente chama. Então, é um estímulo que vem de fora para dentro e que começa na gravidez e se estende em toda a infância até por volta de 6 anos de vida. É um período em que ocorrem as maiores transformações e o período em que a gente tem as maiores chances de mudar alguma coisa que está errada. Olha que bonito. Essa questão do desenvolvimento emocional da criança, isso é tudo no sentido de ter um adulto saudável, né, doutora? É. Eu penso que a maioria dos adultos hoje que tem problemas e etc., na questão, vem dessa raiz, dessa desorganização que não houve esse crescimento que a senhora acabou de dizer. A questão da idade, da faixa etária de idade da criança, na correção, aquela que a gente tem que falar, outra vez que às vezes tem que usar retirar alguns privilégios. Como é que é isso, doutora? A gente vai de acordo com o nível de desenvolvimento, né? Sim. Então, desde o bebê, já tem que ter regras e limites. Disso há pouco. As crianças vão crescendo, vão se tornando, as exigências da família vão ficando maiores, né? Sim. Os limites são maiores, as exigências são maiores, as responsabilidades vão crescendo, aí ingressa na escola e tem as obrigações, tem as tarefas. Então, a gente costuma falar assim, deveres cumpridos, direitos concedidos. As famílias têm que ter isso em mente, desde pequenininho até maior. Claro que proporcional ao nível de desenvolvimento, os direitos são concedidos, mas os deveres têm que ser cumpridos, né? E a maioria deles querem deixar esses deveres de lado, né? Conquistar. As famílias, as crianças, elas têm que crescer com a percepção de que tudo tem uma consequência. Então, existe uma consequência para aquela escolha. Então, a criança deu uma birra e se recusou a fazer aquilo. Se fica por aquilo mesmo, a criança começa a ser uma vítima, né? Depois vai replicar isso em outras fases, em outros momentos da vida dela. Sim. A senhora tem visto alguma diferença, doutora Ana Márcia, da criação de hoje, da criação nossa? Não estou dizendo nossa, que eu sou bem mais velho que a senhora, logicamente. Eu sou de uma outra geração, né?
Mas tem uma diferença hoje, há um perigo maior hoje da mãe equivocar na questão da, vamos dizer assim, conceder privilégios sem dar nenhuma, vamos dizer assim, como a senhora acabou de dizer aí, liberar a criança, às vezes, a criança está ali por perto, não, toma isso aqui, deixa a mamãe em paz. Reverendo, tem. Sabe por quê? Porque hoje em dia a mãe é mais ausente. Então, as famílias de hoje, do século XXI, a criança do século XXI, ela tem menos os pais presentes. Então, essa tarefa de cuidador, ela é mais delegada a babás, a avós, né? A instituições, a escola, berçário, né? As crianças. Idade escolar é 6 anos, a criança tem que ir para a escola com 6 anos. Hoje em dia a criança vai para a escola com 1 aninho, né? Vai para o berçário com meses, né? Então, como a mãe tem que trabalhar, a mãe foi tirada de dentro de casa, dessa função de mãe dela, então ela, às vezes, ela também, a mãe também tem muitos problemas emocionais, como, por exemplo, chega com culpa, se sente culpada. Então acaba dando demais para poder tampar, para compensar, compensar mentalmente aquela. Às vezes nem percebe que faz isso, mas faz. E também chega cansada, estressada, não aguenta o menino chorando, porque dá trabalho, né? Então a gente fala que filho criado, trabalho dobrado, né? É mesmo, porque você falou assim que eu gosto muito de criança, eu devo gostar mesmo, que eu tenho 3, que já estão grandinhos, mas tem 3. Então, filho criado, trabalho dobrado, nessa questão de que você tem que colocar limites, tem que ensinar o que é certo, o que é errado, tem que ver. Que bom. Então, trabalho mental dobrado. Tem né? seu preço, né? Tem seu preço. Ser mãe tem o seu preço, né? Agora, o mais grave das crianças do século XXI, a criança do século XXI que eu vejo, é a internet mesmo, é o acesso à internet que eles têm. Porque aí as mães ficam fora e as crianças ficam em casa conectadas com tudo no mundo, né? Com tudo que tem. É um perigo muito grande. Eles ficam muito, eles têm um excesso de horas em videogames, em computador, em celular, em smartphone. E eles já nascem dominando tudo isso, né? Eles nasceram na era disso. E sem filtro nenhum, né, reverendo? Sem filtro, porque está ali, os celulares das crianças têm senha, as mães não conseguem entrar para ver o que eles estão olhando, nem nada. Criança pequenininha, então eles têm acesso a... Ninguém sabe o que eles estão acessando. Nós estamos expostos a um perigo muito grande, na verdade, né? Porque a gente vê, vou só fazer um parênteses, a gente vê no consultório a diferença de uma criança que ficou com a mãe, que foi cuidada pela mãe, que não trabalhava fora até os 2 anos de idade. Então, um conselho que eu dou para as mães. Aquela mãe que pode ficar com seu filho até 2 anos de idade, depois ela pode trabalhar. A criança precisa da mãe até os 2 anos de idade. Tem que ter aquela presença, né? Eu queria voltar um pouquinho atrás aqui, nosso tempo já está terminando, a questão da importância das vacinas. Às vezes a mamãe fala, não, deixa isso, está muito sadio, meu filho é muito sadio, nem precisa disso e tal. Imagina que vacina é uma coisa de gente doente. Né? Eu já vi mãe ter a loucura de dizer isso. Não, mas meu filho não tem nada, pastor. Mas você tem que vacinar. Como é que é? A importância da vacina, acompanhar... Vacina é medicina preventiva. Se você pode evitar, para que remediar? Mesmo porque remediar pode até não ser possível depois, né? Uma doença muito fulminante, muito fatal. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente não vê mais criança morrer de hepatite A. Sim. Eu tenho 22 anos de formada, eu nunca perdi uma criança com hepatite A. Já era causa de mortalidade infantil alta antes da vacina. Então, por que eu não perco a criança com hepatite A? Porque existe vacina. Então, vacina é medicina preventiva, é muito melhor prevenir do que remediar. Vacinas são seguras, elas são testadas largamente antes de serem aplicadas e vale a pena fazer, tem que procurar ter o cartão de vacina em dia. Amém. Outra coisa que eu queria perguntar aqui, a questão, criança sempre tem os seus, quer de imediato todas as coisas. De repente, a mamãe leva na loja para comprar aquelas roupinhas que elas escolhem. Hoje, a Manuela, minha neta, que tem 3 anos, ela que escolhe as roupinhas dela. Né? E ela já quer vestir ali na loja mesmo. É um perigo relativo a isso? Tem que esperar lavar aquela roupinha? Ou pode criar pegar uma alergia ou coisa assim? Pode, né? Porque o tecido foi manipulado por inúmeras... com certeza. Né? Foi manipulado. Da hora que escolheu o tecido, da hora que a costureira cortou, a outra costureira passou a linha, a outra embalou, quer dizer, ele é manipulado por mãos muito. E outra coisa, né, reverendo?
A gente pode tudo que a gente quer na hora. A gente não pode esperar, né? Então é também uma maneira também de mostrar, não é a hora. Tem a hora certa, tem o lugar certo, tem a ocasião, tem o momento. Vamos esperar que a hora vai chegar. É um desafio, né? Ter a filha é um desafio. Que pena que o tempo terminou aqui, doutora. Eu queria que você deixasse aí uma palavra aí para as mamães. Eu penso que elas já aprenderam muito aqui nesse nosso bate-papo. Mas deixasse uma palavra para elas. Eu gostei muito dessa questão da presença, pelo menos nos primeiros 2 anos. Porque hoje a correria, não sai para um lado só para outro. Às vezes chega e está dormindo, sai e deixa dormindo, dá só um beijinho, né? Aquele beijinho dormindo não é percebido, não é percebível, a pessoa às vezes não está perto. Deixa uma palavrinha aí para o pessoal no final. A gente sabe que é difícil, que as famílias têm uma realidade que precisa trabalhar, mas eu acho que a gente sempre encontra um meio termo. E assim, o que eu queria deixar era assim, que a gente lembra que a criança de hoje é o futuro de amanhã. São eles, é o nosso legado, né? As crianças vão crescer e vão se tornar o presidente, os médicos, os advogados, as cozinheiras, o futuro, né? Os pastores, os reverendos, todos de amanhã. Todo mundo. Então, cuidar. Esse tempo não vai voltar. Esse tempo das crianças pequenas, onde você pode deixar o que você aprendeu do seu pai e da sua mãe, o que você acredita da vida, o significado que você tem da sua vida, é esse momento. Esse momento não vai passar. Nunca é tarde. Se o seu filho está grande, está adolescente, está adulto, também não é tarde, mas sempre vai ter um momento. E eu só queria falar que a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma campanha que chama, para os pediatras, receite um livro, que tem tudo a ver com o que o senhor falou sobre desenvolvimento infantil. Nós vamos lançar em Goiânia, se o senhor quiser, eu venho aqui no programa para poder lançar. Vai ser um prazer. Nós vamos lançar em Goiânia, replicar essa campanha que a Sociedade Brasileira de Doutor Receite um Livro. No sentido de que ler um livro é um tempo que você tem com o seu filho, desde pequenininho até grande, em que você está proporcionando o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento afetivo, o momento que você tem com ele. Então fica esse bilhetinho de receite um livro, que nós queremos falar dessa campanha depois. A senhora já prometeu voltar aqui no programa. Sempre eu falo com os meus convidados para que eles prometam comigo voltar aqui, porque as pessoas perguntam, aquela doutora não vai vir, aquele médico não vai vir outra vez no programa, porque eu quero aprender mais. Então, já fica gravado aqui, né, para voltar aqui. Quero te agradecer de todo o coração pela sua presença aqui, doutora Ana Márcia. Eu sei que não é fácil, vocês têm tanto, né, a fazer e fez lá a sua agenda para estar aqui. Muito obrigado, que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família. E uma coisa eu tenho feito com todos os médicos, os meus convidados que participam do programa Tempo com Você, eu tenho um rol de oração com o nome de todos eles, que eu estou orando para que eles continuem sendo bênção na vida das pessoas. Eu costumo dizer que o médico não é só um profissional, como eu disse no começo desse programa, é um sacerdote, uma sacerdotisa, porque não trata só da matéria, só do patológico, mas trata da alma e do espírito da pessoa. Eu conversando com alguns médicos, eu perguntava para eles, e achei muito interessante, eles têm essa visão, quando vai fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, eles não estão abrindo uma coisa, mas um ser humano, né? E isso precisa da orientação de Deus. Eu não esqueço de uma palavra que o Dr. Pedro Marcelo diz aqui, ele é cirurgião, ele diz que todo paciente que ele abre, sempre ele tem uma surpresa que exige decisões rápidas, e aí ele precisa de Deus, que é o autor de nossas vidas. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. O programa Tempo com Você volta daqui a pouco com uma palavrinha de encerramento. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, as famílias se encontram para uma reunião de bênçãos no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Traga seus amigos e familiares. Ok, voltamos com o programa Tempo com Você. Que papo legal que nós batemos aqui com a doutora Ana Márcia, essa mulher de Deus, uma pediatra que, com carinho, com tanto amor, cuida das crianças. Eu acho isso muito lindo. Eu acho que isso não é simplesmente um ato de um profissional, mas
é uma consciência de um sacerdote ou de uma sacerdotisa. Eu quero terminar esse programa orando com você, abençoando a sua vida. Você, mamãe, principalmente, que está cuidando do seu filho. Você percebeu bem aqui o quanto é importante a presença. Às vezes, nós preocupamos com a questão de trazer para eles. A gente sempre usa aquele termo, eu estou trabalhando para o futuro deles, eu estou buscando para eles. Mas, na verdade, o que é mais importante não é o para eles, mas é o com eles. Eles querem a sua presença, eles querem sentir o seu afeto, sentir você por perto, isso é interessante. Que esta palavra fique no seu coração, que você gaste tempo com seus filhos, você vai ver o quanto isso é interessante quando você vê os filhos grandes, casando, saindo de casa, para dizer, puxa vida, eu perdi o meu tempo, não dando tempo a eles. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar, nos dando sabedoria cada dia, para esse desafio de criar família e criar direito. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós abençoamos todos os nossos telespectadores, cada um que está sintonizado, aqueles que estão conectados, assistindo pela internet. Senhor, alcança eles com a tua mão poderosa e santa, abençoando, dando sabedoria todos os dias para conduzir a sua família, para que amanhã possamos ter um futuro de gente saudável. Pai, oramos abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Cristo. Quero te abençoar, desejando a você as mais ricas bênçãos de Deus, que Deus esteja presente na tua casa. Eu volto a semana que vem com o programa Tempo com você. Um abraço de verdade mesmo, e até a próxima semana.